Vamos dar uma olhada no que uma outra ponta desse, digamos, círculo, é quase um pentágono aí de jogo de pressão se manifestou hoje. Estou falando do ministro do Supremo Tribunal Federal, ministro Alexandre de Moraes. Ele participou hoje pela manhã de uma palestra numa universidade aqui de São Paulo. O ministro, sem citar nomes, foi explícito sobre o perigo de fake news para o Estado Democrático de Direito. Ele também falou sobre como a desinformação pode beneficiar algumas pessoas. Ele disse que não há nada de ingênuo nesse processo de espalhar mentiras sobre o Estado de Direito. E o magistrado Alexandre de Moraes, um ministro, também fez questão de desmentir notícias de que um colega dele, André Mendonça, estaria articulando o fim do inquérito que apura a disseminação deliberada, com lucro, inclusive, para alguns envolvidos, de informações falsas. Esse processo ali, o chamado inquérito das fake news. Ele disse: o inquérito vai bem, obrigada, e vai continuar. Vamos ouvir. Não é tão possível aceitar a desinformação estruturada, a desinformação programada e com uma finalidade clara de atentar contra o Estado Democrático de Direito. Não é possível aceitar isso como normal. Desinformação não é ingênua. A desinformação é criminosa. A desinformação tem finalidade. Para uns é só um enriquecimento. Para outros é a tomada de poder sem controle. Então nós, que vivemos do direito, nós que defendemos a democracia, nós temos que combater a desinformação. A desinformação é tanta que até às vezes a imprensa tradicional repete fake news. Hoje saiu uma notícia que o Supremo quer arquivar o inquérito das fake news. Isso é uma fake news. Não vai arquivar inquérito de fake news nenhum. É porque nós estamos chegando realmente em todos os financiadores. Alexandre de Moraes foi claríssimo, né? Vi hoje notícia falando que o Supremo vai arquivar o inquérito das fake news. Isso é uma fake news. Por que o ministro reagiu desse jeito? Porque a gente vai te contar agora. Bastidor no CNN 360. Eu fui falar com gente que trabalha, que acompanha o trabalho do ministro Alexandre de Moraes para entender, né? Falou para dar, sei lá, porque ocorreu, não, deliberadamente falou e para dar um recado muito claro. Você precisa ter em mente que o inquérito das fake news, muito criticado pelos bolsonaristas, ele é muito criticado por alguns motivos. Primeiro, a Polícia Federal, é ela quem toca a investigação. A Polícia Federal identificou servidores da Câmara dos Deputados usando estrutura e dinheiro público, ou seja, o seu dinheiro, o dinheiro de todo mundo que está aqui comigo nesse estúdio, para fazer convocações para atos antidemocráticos com base em informações falsas. 2, disseminar em massa informação falsa sobre o estamento democrático, o Estado Democrático de Direito, os poderes, os próprios ministros do Supremo e o Congresso Nacional, que hoje vive uma lua de mel com Bolsonaro, com Arthur Lira tendo muito poder por causa do chamado orçamento secreto, mas na época de Rodrigo Maia, inclusive no início de Arthur Lira, via ali gente pregando sitiar o Congresso Nacional, invadir o Congresso Nacional para fechar o Congresso Nacional, tendo um estado de sítio. Você está achando que eu estou exagerando? Volta para o dia 7 de setembro, os áudios que levaram, por meio do inquérito das fake news, o ministro Alexandre de Moraes a ir atrás, por exemplo, de personagens como o cantor Sérgio Reis, que depois disse: ai, falei besteira, e o tal Zé Trovão, líder dos caminhoneiros, que queria sim sitiar, com o apoio de Sérgio Reis, o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal, fechar os dois poderes num 7 de setembro, no qual o presidente Jair Bolsonaro lançou uma retórica que resvala, sim, para o autoritarismo. Esse é o inquérito das fake news. E é por isso que esse inquérito é tão odiado por uma ala do bolsonarismo. Esse inquérito foi que possibilitou se chegar à atuação de Daniel Silveira como parte de uma estrutura da qual ele está longe, muito longe de ser a peça principal, mas é parte de uma estrutura que existe para violar as relações democráticas no Brasil, segundo
a Polícia Federal e que fez muita gente, como blogueiros bolsonaristas, a militância bolsonarista fica chateada quando chama de blogueiro, mas é porque eles atuavam em especial nas redes sociais, né? Eles que tiveram receitas cortadas, mas ficaram ricos, foram para mansões em Brasília com dinheiro que vem desse esquema, segundo a Polícia Federal. Pois muito bem. Diante do impasse instalado por Daniel Silveira, veio aí a ideia de que não, vamos enterrar então o inquérito das fake news para pacificar. Por que o ministro Alexandre de Moraes fez questão de chamar isso de uma informação falsa? Porque o inquérito das fake news tem material vasto material sobre diversas figuras do bolsonarismo. E a Polícia Federal já se referiu a essas diversas figuras como integrantes de uma organização criminosa. Sigilos telefônicos, sigilos telemáticos, sigilos de dinheiro foram levantados e estão sendo analisados. Como eu disse para vocês mais cedo, o mundo não acaba amanhã e não acaba em outubro. As instituições menos. O inquérito tem muito material para ser analisado e o que o ministro quis dizer é ele vai bem, ele vai muito bem, obrigada, seguirá firme e forte até a conclusão das investigações. O que Alexandre de Moraes tem dito a quem eu pergunta é: o inquérito vai acabar quando ele chegar ao final. E isso ainda está bem longe de acontecer. Para ficar claro, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, também se manifestou, disse que nunca foi procurado para falar a respeito de encerramento de um inquérito que está em curso.